nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu comecei fazendo uma pergunta de manhã e eu quero introduzir com você assim também. Quem aqui gosta de filas? Fila, gente. Quem gosta de esperar? Ninguém, né? Não tem esse que eu acho que gosta de esperar. A gente não gosta de esperar. Só que, infelizmente, a gente tem que aprender a esperar em algumas situações. Ou melhor, na maioria das situações, a gente tem que esperar. A gente espera na fila. Esses dias eu fui no supermercado Reis, tinha uns 7 pessoas na minha frente que o pão estava esperando o pão quentinho sair. Para comprar pão, a gente espera. Né? Você vai num banco, você espera para sacar o dinheiro. Você vai na ação social da Family Church, o que acontece? Tem que esperar para ganhar a cesta básica. Tem que esperar para ganhar roupa. Graças a Deus, a Poliana cuida desse departamento. E ela é muito delicada, vocês perceberam pelo Family News. Ela precisa pôr ordem e tudo mais. Isso é coisa do brasileiro, né? Brasil gosta de fila, não é? 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir com a minha família para os Estados Unidos. E como todo bom brasileiro deseja conhecer a Disney, nós levamos os nossos filhos para a Disney. Gente, nossa, a fila lá é grande demais. Deus é mais naquele negócio. A gente quis conhecer um brinquedo específico que estava lançando. Nossa, a gente ficou na fila horas, esperando para chegar nesse brinquedo. Muito tempo se passar e a gente na fila esperando para ver o tão sonhado, o tão falado brinquedo. Mas a gente não desistiu, a gente perseverou, a gente ficou lá. Porque a gente, em muitas situações, quando a gente quer algo ou deseja algo, a gente vai ter que aprender a esperar. Infelizmente, as nossas crianças hoje não sabem como esperar, não é? Nossa, eles ficam agoniados, é o dedinho passando toda hora. Quando entra uma propaganda, eles querem pular aquela propaganda rapidinho para já ver um outro desenho, um outro filme ou um outro episódio. Eles não sabem mais esperar. Se querem comer alguma coisa, tem que ser para aquele minuto, para aquela situação. Se querem ir no shopping, tem que ser naquela hora, porque senão às vezes fica chateado ou dá birra. Às vezes a gente nem consegue ensinar os nossos filhos, né? Como esperar, porque nem mesmo nós sabemos como fazer isso. Difícil esperar. E hoje eu queria ministrar uma palavra sobre isso. Existe um teste, que é o teste do tempo, que é o teste da espera. E querendo ou não, você vai precisar aprender a lidar com isso. Porque vai chegar o dia que você vai ter que esperar. Vai chegar um dia que você vai ter que esperar para apropriar, para receber aquilo que o Senhor determinou para entregar no seu coração. Porque entre a palavra e o cumprimento dela, existe o teste do tempo. Entre a palavra liberada e o propósito propriamente dito, existe o teste do tempo. E o título da minha palavra hoje é justamente isso, o teste do tempo. E eu queria contextualizar a minha palavra, pedindo para você abrir para mim Gênesis 12, 1. E eu queria que você prestasse atenção na leitura desse texto, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então partiu Abraão. Vou ler de novo. Então Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Vamos entender esse texto? O Senhor aparece para Abraão e fala para ele o seguinte: Abraão, seu tempo aqui acabou. Agora é necessário que você saia da sua terra, que você saia do meio dos seus parentes e que você vá para uma terra desconhecida. Difícil isso, né? Porque se ele chega para Abraão e fala assim: ó, sai daqui e vai lá para a Disney, eu tenho um lugar tão jóia para te levar. Né?
Não, vai morar nas planícies, num lugar maravilhoso, num lugar lindo. Não. A palavra fala que Deus começa dizendo para ele: você tem que sair daqui, do meio do seu povo, do meio dos seus parentes, e ir para um lugar desconhecido. E aí Deus afirma e faz uma aliança com ele. Deus fala para ele que vai abençoar, que ele vai ser famoso, que ele vai ser vai ter um grande povo, que ele vai ser uma bênção nessa nação, que ele vai amaldiçoar quem o amaldiçoar. Ele fala tudo isso. Abraão recebe a palavra, ele crê na palavra, porque afinal de contas, gente, Deus não pode dizer tudo para nós. Nós não temos maturidade para ouvir todas as coisas. Imagina se Deus tivesse dito para Abraão: ó, você vai sair daqui, na hora que você andar um pouquinho, você vai se deparar com uma situação muito desafiadora. Você vai ter muita fome, vai ter um período de seca, de fome severa, absoluta, e você vai passar algumas necessidades, viu? Aí, por conta disso, você vai decidir ir para o Egito. Só que lá no Egito vai acontecer uma coisinha pior. Você vai mentir para Faraó, vai falar que a sua esposa é sua irmã. Faraó vai pegar a sua esposa, vai ter como mulher. Gente, imagina. Imagina Deus falando tudo isso para Abraão. Você acha que Abraão iria? Não, de verdade, vamos ser sensatos. Você acha que Abraão iria? Ele não iria. Então tem coisas que o Senhor não pode compartilhar para nós, não. Nós não temos maturidade para ouvir algumas coisas que Deus tem para fazer conosco daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Nós não temos muitas vezes sabedoria para entender ou lidar com isso. Talvez a gente pode ficar arrogante. Não sei qual seria a minha reação se talvez eu chegasse para mim há 10 anos atrás e falasse: olha, eu vou te dar uma igreja maravilhosa, de discípulos maravilhosos, uma igreja apaixonada, e você vai ministrar para 400 pessoas. Talvez eu perderia meu coração. Talvez eu entraria na arrogância. Talvez eu me acharia demais. Talvez eu bateria no peito e falaria: ô, sou massa, hein? Não sei. Eu não sei. Porque tem coisas que o Senhor não pode compartilhar conosco, porque às vezes nós não temos maturidade para ouvir. Às vezes nós não temos maturidade para lidar. Eu me lembro um tempo que eu escutei uma palavra de um pastor, e aí ele pedindo oração, que ele queria comprar um jet ski. E ele queria desfrutar. Deus quer que nós desfrutemos daquilo que Ele tem dado para nós. E com certeza não existe problema nenhum em ter um jet ski. Nenhum mesmo, nós temos um jet ski. Então não tem problema nenhum. Mas para ele teve. Para ele teve. Porque aí ele não podia mais ir aos cultos no domingo, entende? Porque ele precisava desfrutar do brinquedinho novo que ele tinha conseguido comprar. Ele foi invertendo as coisas. Ele foi colocando o jet ski acima, sabe, do tempo com Deus, do tempo de intimidade, do tempo de realidade, do tempo de relacionamento com Deus. Ele perdeu o coração. Percebe que tem coisas que a gente não pode ter, que a gente precisa do teste do tempo. Porque no teste do tempo nós aprendemos lições muito preciosas. No teste do tempo nós aprendemos lições muito maravilhosas. E nesse texto, estudando sobre obediência, eu tenho lido muito sobre isso. E tenho pedido para Deus me dar um coração obediente. E eu consigo perceber que existem 3 níveis de obediência. 3 Is da obediência. Abraão cumpriu os 2. O terceiro I, ele deu o jeitinho brasileiro, que muitas vezes nós também damos. A palavra de Deus fala que Deus ministra para Abraão, dá uma ordem para Abraão, fala para ele uma direção, dá uma palavra, fala o que vai acontecer na vida dele, e a palavra diz: e Abraão partiu. Isso é lindo, uma obediência imediata, primeiro I. Quando a gente ouve a palavra, a gente fica, sabe, assim, alegre com a palavra, e a gente quer obedecer, e a gente quer fazer, a gente quer ver acontecer. Abraão obedeceu de forma imediata. Segundo I, Abraão obedeceu de forma interna. Ele aplicou o coração, ele decidiu com o coração. A gente não vai ver no texto falando de murmuração, de reclamação, de crise, não. Ele obedeceu de forma interna, mas ele não obedeceu de forma inteira. Imediata.
interna, de todo o coração, mas ele não obedeceu de forma inteira. Qual foi o primeiro pedido que Deus falou para ele? Sai do meio da sua... Quem que Abraão levou? Fala, gente, vamos fazer junto comigo, vamos pregar junto comigo, amém? Qual foi a ordem que Deus deu para Abraão? Sai do meio da parentela dele, não é? E quem ele levou? Percebe que muitas vezes nós temos o nosso jeitinho brasileiro? A gente quer condicionar a palavra. Ah, mas eu obedeci. Ah, mas eu saí. Não, mas eu já não estou no meio dos meus parentes. Mas Deus não pediu para ele levar logo. E se você lê, eu te convido a ler Gênesis 12, 13, você vai perceber que por um período Deus calou. E mais à frente, olha só. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Sabe quando que as coisas começaram a engatilhar, encaminhar? Quando ele saiu do meio da parentela. Enquanto Ló estava com ele, as coisas não estavam fluindo. Enquanto ele estava caminhando com o sobrinho, que era para ter deixado lá em Harã, lá na casa da família dele, as coisas não romperam. Mas é o jeitinho que a gente é acostumado a dar. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos, olha, não faça isso, se você não fizer isso, por exemplo, vou te contextualizar. Se você fizer a tarefa até as 2 da tarde, nós vamos ao shopping. Você vai adquirir o direito de ir ao shopping, que é o que você deseja. Ele fica embromando, dá 2h30, ele não fez a tarefa. Aí o que acontece, gente? A gente toma para nós a responsabilidade. Você leva o menino e vai murmurando dentro do carro. Por que você não fez? Agora a gente vai chegar atrasado, agora a gente vai fazer... Sim ou não? Muitas de nós fazemos isso. Por que você não deixou em casa e não honrou com aquilo que você falou? É o jeitinho que a gente faz. É o jeitinho brasileiro que a gente quer dar nas coisas. E tem muitas coisas que estão atrasadas na nossa vida. Não é porque Deus quer fazer, é por conta desse jeitinho brasileiro. É por conta desse jeitinho. A palavra de Deus fala que o Senhor falou com Abraão, ele tinha quantos anos? Lembra disso? 75 anos. Quando ele pegou um milagre nas suas mãos, ele estava com 100. Passaram-se 25 anos. 25 anos para ele apropriar daquilo que Deus tinha falado para ele. Talvez não precisaria desses 25 anos. Porque, deixa eu te falar algo. Ele, quer ver? Fala 10 anos. Só um minutinho que eu vou achar aqui na minha Bíblia e vou falar para você. Ele ficou 10 anos... Eu não sei. Acabou esse texto na minha Bíblia, saiu daqui. Mas preste atenção. Quando ele engravidou antes dele engravidar da primeira promessa, quando ele saiu do Egito, que ele estava muito rico, ficou ali, enriqueceu e teve que separar de Ló, já tinha passado 10 anos. Você vai ler depois e você vai ver. E Deus não falou. Talvez poderia ter sido menor o tempo, em 10 anos. Você entende? Mas hoje eu queria ministrar algo para você que é muito precioso. Que o Senhor tem falado muito no meu coração. Já tem um tempo que eu falei para Deus que eu tenho tido muito temor. Eu tenho tido muito temor no meu espírito. Eu tenho vivido e percebido que nós estamos diante de uma geração muito performática. Nós estamos numa geração muito cheia de técnica. E não tenho nada contra coach. Mas eu creio que está muito treinado tudo. As pessoas estão querendo treinamento para tudo e perdendo a essência, sabe? Eu quero saber técnica, eu quero saber ferramenta, eu quero saber estratégia, eu quero saber falar em palco, eu quero ter uma oratória bonita. Que se dane oratória, gente, você tem que ter unção, você tem que ter realidade, você tem que ter a vida de Deus. O que transforma a essência, o que transforma a realidade não é a oratória. Porque a oratória vai trazer para você uma chave pequena para um período. Você vai ficar viciado nisso. Você vai precisar de uma segunda, de uma terceira. Você só vai abrir a primeira porta. Depois você vai precisar comprar mais a segunda porta, a segunda chave. Depois vai precisar abrir a terceira. Percebe? Mas Jesus é aquele que transforma na essência. Jesus é aquele que transforma no íntimo.
E de um ano para cá, eu comecei a perceber, sabe, quantos às vezes pregadores usam o palco da igreja para performar. Usa o palco da igreja cheio de técnicas, cheio de ferramentas. E aquilo ali foi me gerando tanto temor, que eu cheguei para o meu marido e eu falei, amor, eu não quero mais pregar. Eu não quero mais subir no palco. Eu não quero me contaminar com essa vaidade do mundo. Eu não quero. Porque eu não quero agradar a homens, eu não quero ser reconhecida por homens e não ser reconhecida no céu. Eu não estou importando com quantos likes eu vou ter, com quantas postagens eu vou ter. Estou nem azul com isso. Eu quero ser conhecida por aquele que me criou, que me chamou, que me formou, que me estabeleceu e que me levanta e que me capacita a fazer. E eu falei para ele, amor, eu não quero pregar. Porque eu sou muito estudiosa. Eu amo ler. Eu amo estudar. Eu gosto demais. Recente eu fiz uma pós-graduação, um MBA, e todo mundo falou, nossa, difícil demais. Eu achei que lá tão assim, peguei minha nota, tirei 10, gente, bate palma para mim. Não, tô brincando. Só uma brincadeira, quebra gelo, gente. Mas eu gosto de estudar. Eu amo ler, eu amo estudar, eu amo conhecer coisas novas, eu amo isso. Então, conhecer técnicas, ferramentas, para mim é algo natural. Porque eu vou fazendo a leitura. Quem gosta muito de estudar, começa a perceber as pessoas. Você começa a fazer a leitura das pessoas. Você consegue saber um pouquinho do jeito da pessoa agir. Você consegue meio que premeditar algumas ações. Um estudioso geralmente é assim. E eu comecei a analisar. E quantas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero. E foi muito precioso. Porque, na verdade, eu acho que Deus queria realmente começar a trabalhar no meu coração. E nesse período de reclusão, de estar comigo mesma, de relacionar com aquele que é a verdade verdadeira, Deus começou a ministrar no meu espírito e nasceram tantas coisas, germinaram tantas coisas. Eu passei esse ano como Maria. Maria, a palavra fala que ela via e ouvia e guardava tudo no seu coração. Ela ia guardando tudo no coração, porque ela sabia que uma hora ela ia usar aquilo ali. E eu falando para Deus que eu queria permanecer nesse lugar. E nesse tempo Deus está me dando um livro. Vai lançar esse ano em nome de Jesus. Mas eu quero que você ouça o título desse livro. O título do livro é Em Construção, pelas mãos daquele que sabe o fim desde o princípio. Porque eu estou sendo construída. Porque eu estou sendo edificada por aquele que já sabe o que está por vir, por aquele que já sabe o que vai acontecer, por aquele que não me deixa temer, por aquele que não me deixa parar, por aquele que não me deixa retroceder, porque ele já venceu a guerra. Para que eu vou ter medo? Ele sabe o fim desde o do princípio. Ele já conhece o fim da história desde os primórdios. Porque ele é o alfa, porque ele é o ômega, porque ele é o início, porque ele é o fim, porque ele é a verdade verdadeira, porque ele é a vida, porque ele é o caminho, porque ele é Jesus, porque ele é Cristo, porque ele é Deus soberano. Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Mas nós estamos lidando com gente, com pessoas, com uma igreja desesperada, temerosa, abatida. Sabe por quê? Porque todos nós, eu tenho certeza, que já recebemos uma palavra. Todos nós já recebemos uma palavra. Eu tenho certeza, se você examinar a sua mente agora, você vai saber que alguma palavra você recebeu. Que Deus ministrou uma palavra no seu coração. Mas aí, talvez, você ainda está nesse processo de caminhada. Eu recebi a palavra, mas eu ainda estou nesse processo do teste do tempo. Eu ainda não estou lá no cumprimento da palavra propriamente dita. Eu tenho um teste do tempo para passar. Só que nesse teste do tempo, eu começo a absorver algumas acusações. Eu começo a receber algumas mentiras na mente. Eu começo a receber algum espírito de intimidação, de paralisação. Eu começo a receber o desânimo, a apatia, a indiferença. E ao invés de eu caminhar no sentido da promessa, muitas vezes eu caminho na direção contrária. A promessa está lá.
O propósito está lá, a palavra está aqui, existe um teste para eu passar, mas muitas vezes nós estamos caminhando no sentido oposto. Entende? Nós estamos caminhando no sentido oposto. Queridos, contra a igreja do Deus vivo não há nenhum impedimento. E por que o mundo tem nos abatido? Você é a igreja do Senhor. Você é o povo amado do Senhor. Você foi aquele que o Senhor escolheu desde o ventre. Você foi aquele que o Senhor chamou desde o ventre. Você é aquele que tem sonhos. Deus tem sonhos para você. Deus tem planos para você. Se lê a palavra é rica em graça. É rica em promessa. Ele tem pensamentos de paz, a fim de te dar o que o seu coração deseja. Ele fala, ó, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que temos recebido esse espírito de intimidação e paralisado só na palavra? Por que estamos paralisados, sabe, intimidados nesse lugar, se nós temos um alvo, nós temos o autor da vida, nós temos o consumador da vida que é por nós. Ele é por nós. Nós precisamos entender quais lições preciosas e como agir diante das lições quando estamos no teste do tempo. Porque não estou jogando praga para você, mas você vai passar. A gente não nasce da noite para o dia, né? As pessoas que nascem no tempo normal demoram 9 meses, não é assim? Tem uns que nascem de 8, de 7, mas eu nunca vi ninguém nascendo com um dia com vida. Tem um tempo. Você planta uma semente, ela não germina, floresce, nasce, frutifica com um dia. Ela também tem um tempo. Ela também tem um tempo. Na nossa vida espiritual, na nossa vida social, na nossa vida ministerial, na nossa vida sentimental, em todas as áreas nós vamos aprender. Precisar aprender com o teste do tempo. E hoje eu queria trazer para você 3 lições que nós precisamos aprender quando nós estamos enfrentando o teste do tempo. Porque senão você vai ser paralisado no processo. Porque senão você vai ser vencido no processo. Porque senão o processo vai te engolir. O processo ele vai te engolir. E não é isso que Deus deseja para a sua vida. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha o jet ski. Que você desfrute, mas que você não perca o relacionamento. Ele deseja te abençoar. Ele deseja te abençoar. Em Salmos fala, olha, que o Senhor ele não quer realizar a sua necessidade, Ele quer realizar o desejo do seu coração. É muito diferente, gente. Aqui Ele não está falando de arroz e feijão. Arroz e feijão é necessidade, sim ou não? Ele está falando de uma lagosta. Ele está falando de um caviar para quem gosta. Ele está falando de algo muito secreto, muito íntimo. Sabe, filho, eu não quero realizar somente a sua necessidade. Eu quero realizar o desejo do seu coração. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Mesmo em dias de teste, em tempo de teste, nós podemos ainda continuar agindo com a nossa cabeça erguida, olhando para o monte, confiando que é no monte que vem o meu socorro. O salmista ele fala, eu elevo os meus olhos para o monte e sei de onde vem o meu socorro. É continuar olhando para Cristo e saber que a minha força, o meu renovo, não estão nas coisas naturais, mas naquele que tudo pode fazer. Naquele que tudo pode fazer. Precisamos sair da rasidão para níveis mais profundos. Muitos sofrem no processo do teste do tempo, porque não sabem na essência quem é o Deus da vida deles. Coloca a sociedade, o prefeito, o presidente, o vereador, o deputado, acima de tudo. Nós temos um Deus que é maior do que o presidente da república. Estou nem aí, não estou preocupado com quem vai ganhar. Vou fazer minha parte, claro, como uma boa cidadã. Dirigida pelo Espírito, pedindo para Ele me guiar em quem eu vou votar.
Mas se ganhar A ou B, eu sei que o Senhor ainda tem o controle nas mãos dele. Que toda autoridade é estabelecida por ele. É escolhida por ele. Que ele ainda tem o controle e ele não perdeu o controle. Entende? Sabe, nós perdemos. Primeiro princípio que eu queria trazer para você. O que fazer enquanto esperamos? O que fazer enquanto estamos nesse teste do tempo? Eu já recebi a palavra. Eu já ouvi a palavra. Eu sei da palavra. Vamos contextualizar para Abraão. Abraão, você vai ser grande, você vai ser famoso, você vai ser abençoado. Sabe, eu vou fazer de você uma grande nação. E nós somos aqui filhos de Abraão, filhos da fé. Ele recebeu a palavra. E o que fazer enquanto estamos no teste do tempo? E o que fazer enquanto essa promessa ainda não se concretizou, não se materializou? Primeira coisa que eu quero trazer para você: permaneça com a última palavra ouvida. Eu me lembro muito tempo, eu assisti um filme com meu esposo de soldado, até comentei. E eu sei que parece que eles se perderam na mata, assim. E eu sei que um dos soldados ali falaram assim: olha, nós precisamos voltar para a última direção recebida. E os outros também que estavam perdidos tiveram a mesma ideia. O que vocês acham que aconteceu? Eles se reencontraram. Porque eles tinham claro que eles precisavam permanecer com a última palavra recebida. Na nossa vida espiritual não é diferente. Como eu ouço mulheres dizendo para mim: pastora, Deus silenciou. Pastora, Deus não está falando comigo. Pastora, Deus ora por mim. Deixa eu te falar algo. Você vai ter visão da montanha que você se dispor a subir. Talvez a sua visão é muito limitada porque você subiu só um pouquinho. Não queira ter a visão de outros que se dispõem a subir mais. Entende? Você vai ter o que você tem disposição para buscar. Por que a gente vê tantas pessoas, sabe, tão comprometidas, prosperando, sendo, né? A gente não sabe o que se passa lá na casa dela, a gente não sabe quanto tempo ela tem buscado, a gente não passa. E às vezes ela exala uma alegria, um contentamento, uma satisfação. Nós vamos ter a visão da montanha que nós nos dispusermos a subir. Se você subir pouquinho, você vai ver de forma limitada. Nós estamos agora na tendência dos legendários, né? Eles sobem uma montanha. Nem todos conseguem chegar lá em cima. Existe um limiar de dor, de renúncia, né? De dedicação, de disposição, de perseverança. Ah, mas aqueles que chegam lá em cima são triunfados. Com a nossa vida é do mesmo jeito. Com a nossa vida é do mesmo jeito. Então escute, não é que Deus silenciou. É porque ainda a palavra que você ouviu não se cumpriu na totalidade. Ele não precisa dar um comando 2. Você ainda precisa perseverar absorvendo o primeiro comando que ele te deu, a primeira palavra que ele te deu. É como filho. Você fala para ele assim: filho, vai lá lavar seu quarto. Aí ele vai ficar: mãe, agora, e agora, e agora? Não, você vai passar uma segunda tarefa quando ele concluir a primeira tarefa, sim ou não? Com Deus é assim, não é que Ele silenciou, Ele já te deu uma direção. Quantas vezes Deus nos chama para a intimidade? Tem uma canção da Ludmila Feber que fala muito comigo. E ela fala: alta madrugada vem, eu já estou deitada, mas eu ouço Deus me chamar. Muitas vezes nós estamos na nossa casa e Deus nos chama, né? Através de um desejo, através de uma inquietação, Ele nos chama simplesmente para, sei lá, a gente conversar um pouquinho com Ele. Para a gente relacionar um pouquinho com Ele. Para a gente suportar o teste do tempo, a gente vai ter que precisar prostrar aos pés de Cristo. E permanecer na primeira direção. Até que Deus fale de novo. Até que Deus faça de novo. Permaneça na direção da última palavra recebida. Segundo aspecto que eu queria trazer para você. Seja intencional enquanto espera. Eu sei que tem gente aqui que recebeu uma palavra que vai para nações. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos. Eu recebi uma mulher na minha casa
E ela olhou bem para mim e falou assim, olha, eu vejo os seus filhos, engraçado, né? Eu vejo os seus filhos como se eles nem precisassem de avião. Eu vejo os seus filhos voando o mundo inteiro. E eles tinham uma conexão com o céu e com a terra, assim, de uma maneira muito incrível. Aí eu falei, é isso. Eu falei, então a partir de agora eles vão começar a fazer inglês. Porque se recebe a palavra, agora eu vou prepará-los para apropriar da palavra. Como mãe, eu vou ser intencional nisso. Depois recebi uma outra palavra que os meus filhos seriam adoradores. Falei, mesmo? Então vou pôr uma aula de música. Eu preciso começar a equipá-los. Para quando Deus manifestar, eles vão estar prontos. Eles vão estar prontos para servir a Cristo. E aí eu pus uma aula de música. Você entende? Isso é ser sensível, ser intencional. Nós precisamos ser intencionais. Quantos de nós, às vezes, recebemos uma palavra que vamos ministrar nas nações e não estamos dispostos a fazer um curso de inglês? Aí Deus fala para você, olha, eu vou te levar para fora. Eu quero que você ministre a palavra fora daqui. Aí você fica esperando Deus fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Não faz sentido. Eu preciso entregar o carro depois que tira a carteira de motorista, entende? É uma capacitação natural, você precisa ser intencional. Às vezes você recebeu uma palavra de Deus que vai engravidar. Mas você não procura um médico, você não toma suas vitaminas, você não faz uma reposição, você não preocupa nada com a sua saúde. Você não faz um exercício físico para se preparar para o aumento de peso que vai ter. Isso é ser intencional. Isso é ser intencional. Ah não, Deus fala para você que vai te colocar numa grande empresa, que você vai ser um grande influenciador, mas você não se conecta. Você não relaciona, você não conversa, percebe? A gente precisa ser intencional com aquilo que o Senhor falou para nós. Eu vou caminhar em direção, isso é intencionalidade. Isso é intencionalidade. Eu me lembro quando os meus filhos, quando a Luaninha fez 1 ano de idade, eu sentava sempre atrás por conta da cadeirinha, para evitar às vezes de chamar a atenção da igreja e tal. Quando ela fez 1 ano de idade, ela já estava andando, eu bati um papo muito sério com ela, eu falei, a partir de agora nós sentamos na primeira cadeira. E não tem essa de ficar levantando. Não tem isso. É 1h30 só de culto e eu sou muito rígida, sabe? Eu sou muito rígida, aquilo que eu falo eu sou muito rigorosa. E aí, muitas vezes as coisas saíram do meu controle, né? E eu falava para eles assim, olha, quando chegar lá em casa nós vamos conversar. E eu conversava mesmo, tinha esse trem de esquecer não. Nunca esqueci. Nem que eu colocasse um despertador no celular para depois chegar lá em casa eu realmente cumprir aquilo que eu falei. Mas deixa eu te falar. Ai, pastora, a senhora é muito rigorosa. Olha lá os frutos. Nós somos muito sérios para muitas coisas. Nós somos tão comprometidos porque os nossos filhos não podem chegar atrasados na escola. É 7 horas, é 7 horas, não é 7h10. Faltar aula jamais, não pode de jeito nenhum. Mas às vezes a gente deixa em casa porque, tadinho, acordar cedo no domingo, judiação, né, pastora? Percebe? Isso tudo você está passando uma mensagem. Seja intencional. Eu falava para o meu esposo, eu falava assim, amor, antes do conhecimento vem o caráter. Eu não estou preocupada se eles vão estudar numa escola muito boa, muito qualificada, com os melhores professores. Mas eu estou preocupada se eles vão estudar numa escola cristã. Não vou abrir mão de escola cristã. E todos nós decidimos investir em alguma coisa. Não é? Tem uns que investem em fazenda, outros investem em empresa, né? O que nós fizemos? Nós decidimos investir numa escola. Nós abrimos uma escola na cidade que nós morávamos. Não foi para a cidade que eu morava, foi por causa do meu filho. Foi pensando nos meus filhos. A Creúna foi beneficiada por causa dos meus 3 valentes. No primeiro ano, nós pagamos todo o custo da escola. Uma escola com 15 alunos, ela não é sustentável, mas para mim era. Eu tinha disposição de pagar todo mês o prejuízo que dava. Todo mês, durante 2 anos, nós fizemos isso. Fui para a feira vender roupa, vendi todo tipo de comida que você pensar na vida, fiz vários pit stops. Eu fui jardineira, pintora, professora de inglês. Eu fui professora de musculação, professora de matemática, diretora, coordenadora. Eu fui tudo naquela escola.
Perdi quase todas as minhas coisas de casa, o Estevão ficou com muita raiva. Churrasqueira foi para a escola, liquidificador foi para a escola. Um dia eu estou lá limpando o quadro, aí o Josué, mãe, essa camiseta era minha. Mas aconteceu. E aí eu tinha um aliado. Eu falava de Jesus em casa e a escola me ajudava. No ambiente, eles passavam 4 horas ouvindo também sobre Cristo, entende? Foi o melhor investimento que eu fiz na vida. Melhor investimento que eu fiz na vida. Pagamos, difícil, foi difícil. E não foi um tempo de muita provisão. Nós estávamos também passando um tempo muito difícil. Mas eu decidi fazer por quê? Porque eu sou intencional. Eu consigo ver o fruto do nosso trabalho. Eu consigo ver. Eu consigo olhar para eles e ver paixão, e ver propósito, e ver compromisso. Foi difícil financeiramente arcar. Patrocínios, buscas contínuas para conseguir pagar a escola, manter o custo fixo, manter a despesa mínima. Marcela é dessa época, participou comigo dessa crise. Ombreamos juntos muitas vezes. Mas eu me alegro em ver hoje o que virou. Porque todos nós vamos investir em alguma coisa. O que você tem investido se você recebeu a palavra? Deus talvez falou para você que você vai ser pastora de criança, começa a fazer um curso sobre. Ah não, Deus falou para você que você vai cuidar de crianças especiais, estude. Não fique esperando de mão beijada. Porque nós precisamos. Escute, quem já brincou aqui de videogame? É mais homem, né, que brinca disso? Videogame tem fases, não tem? Não é? Às vezes tem como burlar as fases. Mas se você burlar as fases, na hora que você chega na fase 2, você não consegue adquirir as ferramentas que você precisava da fase 1. Você passa para a fase 2, mas você não consegue levar algumas conquistas da fase 1. Vamos entender comigo. Eu lembro que os meus filhos jogavam um joguinho de colheita, plantio. Então tinha que comprar colhedeira, plantadeira, trator, essas coisaradas todas. E aí, eu me lembro que quanto mais efetivo eles eram na administração da fazenda, mais dinheiro eles ganhavam e maior a capacidade de aumentar as posses. Então, se cuidava direitinho, logo eles conseguiam comprar uma colhedeira, compravam uma plantadeira, e aí a fazenda ia crescendo e ficando aquela coisa mais lindinha assim, sabe? Aí eu fico pensando para a nossa realidade. A nossa vida é feita de fases. E em cada fase, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos habilitando, Deus vai nos moldando, nos preparando para lidar com a fase seguinte. Porque se Ele coloca uma criança de 2 anos estudar um ensino médio, você acha que a criança de 2 anos vai conseguir entrar no ensino médio, gente? Ele vai precisar passar pelo maternal, pelo infantil, não é? E cada série ele vai adquirindo habilidades. Cada série ele vai adquirindo capacidades para desenvolver mais na frente. Então preste atenção. Seja intencional. Haja com intencionalidade aonde o Senhor te chamou para agir. Ontem eu achei lindo. Infelizmente não deu tempo da gente fazer o vídeo, mas eu quero passar para você. Domingo que vem, nós fizemos a nossa primeira reunião do New Moms. E tinham acho que 18 mulheres, mãezinhas, 18 mais ou menos. Tinha 18 mulheres ali no espaço. E foi muito lindo. As mães, a gente pôs um tatame, nós compramos um tatame, colocamos a almofada, e aí as crianças meio que engatinhando, e as mães, eu falei, é isso mesmo, deixa aí, vai acontecer. Nós precisamos usar as ferramentas, a linguagem que nós temos. Eu estou falando com criança de peito, de colo, eu tenho que pôr condição para ela participar junto com a mãe. E eu achei isso lindo, e eu falei para a menina, que agora é líder do projeto, achei muito incrível, por quê? Porque ela foi muito intencional. Na escolha do lugar, na escolha da maneira como seria a configuração, na escolha do lanchinho que ela daria para as mãezinhas comerem, na escolha da programação. É isso. Nós alcançamos o nosso objetivo por conta de intencionalidade. Terceiro, que eu queria trazer para você. Aprenda a extrair as lições da espera. Toda espera tem uma lição para ser absorvida.
toda espera tem um ensinamento para a gente aprender. Nós precisamos aprender a extrair as lições da espera. Eu tenho feito uma oração e falado para Deus, eu falo, Senhor, eu não quero edificar essa obra que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, usando feno, madeira e palha. A palavra afirma que esses 3 objetos apontam para a nossa natureza. Aponta para o nosso eu, para o nosso reconhecimento. É você querer fazer algo para o outro te elogiar, para o outro te agradecer, para o outro reconhecer. E eu falo para Deus, Senhor, eu quero edificar com pedra preciosa, ouro e prata. Porque esses 3 materiais apontam para Cristo. Sabe, todos nós vamos passar pelo teste do tempo. Quais as lições que o Senhor quer te entregar nesse período? Quais são as habilidades que o Senhor quer confiar a você nesse período? Para você chegar lá e apropriar da promessa, do propósito. O que você precisa aprender nesse período? Aprender a ter paciência. Aprender a ter domínio próprio. Às vezes você é dono de um investimento, de um empreendimento. E às vezes o seu empreendimento não tem rompido, não tem crescido, não tem frutificado. Mas checa às vezes a maneira como você lida com o seu cliente. Talvez você é arrogante, talvez você é grosso. Talvez você não tenha tido domínio próprio. Quais lições você precisa aprender enquanto está passando pelo teste do tempo? Quais lições você precisa ter enquanto está passando por esse período? Onde os seus olhos não conseguem ainda ver a luz, onde os seus olhos ainda não conseguem ver o fim, onde aparentemente está tudo difícil, as evidências contrárias estão terríveis. Você olha para o banco, não consegue ver um extrato positivo, um saldo final positivo. Você olha às vezes para o seu filho, parece que ainda você não vê apaixonado, intenso pelo Senhor. Você olha pelo seu casamento, parece estar mais ou menos. O que fazer? Eu preciso extrair essas lições poderosas. Eu preciso aprender a entender o que o Senhor quer me ensinar nesse período. Talvez é amar. Eu falo que a nossa família é um grande laboratório para nós. Eu aprendi a ser pastora através do Estevão, do Josué, da Luana, do meu marido. Pensamos diferentes, agimos diferentes, queremos coisas diferentes, somos diferentes, temperamentos diferentes. E como eu aprendo com a minha casa? Com eles eu aprendi a ser mais paciente. Eu sou colérica, né, gente? Então, missão dada, tipo assim, tem que lavar vasilha, tem que lavar naquela hora. E às vezes eu falava para o Josué é mais tranquilo, todo mundo deve perceber. E às vezes eu falava para ele lavava, eles são obedientes. Mas no tempo dele, como um bom fleumático, quem conhece de temperamento sabe disso. Eles ensinam. O que você precisa extrair? Amabilidade? Amar o próximo como a você mesmo? Cuidar do próximo? Cuidar da sua esposa, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos? Colocar seus filhos no colo, beijar, abraçar. O que você precisa aprender enquanto passa pelo teste do tempo? O que você precisa aprender? Recente eu assisti um filme com meu esposo, achei interessante. Eu quero até o nome do filme. Esse aí eu quero que vocês assistam. Eu vou pegar o nome com ele direitinho, vocês vão assistir, gente. Esse vale a pena. Uma família muito precária, com muita dificuldade financeira. E aí eles mudaram acreditando no marido, empenharam o marido. Só que não foi tão fácil assim. E eu sei que a esposa, de uma sabedoria incrível, ela mudou a perspectiva do que era terrível para algo muito divertido. E eu sei que por um período eles dormiram no chão frio, porque não tinha colchão. E ela falava assim, glória a Deus, olha que legal, hoje a gente vai dormir diferente. Consegue imaginar quanto que você dormiu no chão? Hoje é a oportunidade de você dormir no chão, olha que legal que vai ser. Às vezes não tinha comida para todo mundo, ela colocava na vasilha, hoje nós vamos comer todo mundo junto, vamos sentar. E sentava aqui, né, e punha uma panelinha só e todo mundo ia comendo com o mesmo colherzinho, o mesmo garfinho. E lindo o filme. Por fim eles entenderam o poder da declaração.
Eles fizeram uma parede de alvos que eles queriam conseguir construir juntos. E a partir do momento que eles conquistavam isso, eles mudavam para lá aquilo que já tinha sido conquistado. E a família jubilava, e a família celebrava, e a família cantava. Qual é o nome do filme, amor? Esqueceu também, amém. Vocês depois pesquisam. Mas é lindo o filme, gente, lindo. No final da história, eles prosperaram muito. E eles visualizaram, cada vez que Deus fazia, eles oravam. Ele se tornou pastor de uma igreja. E aí eles mudavam para cá, e aí eles comemoravam. E Deus foi prosperando, Deus foi fazendo. Mas por muitas vezes eles tiveram que ressignificar um olhar de um fato. Porque no teste do tempo, não tinha comida para todo mundo. No teste do tempo, não tinha uma cama quentinha para todo mundo. No teste do tempo, eles tiveram que aprender a dormir no chão frio. Sem nenhuma coberta e um travesseiro. Mas eles tinham convicção que a palavra se cumpriria. Eles tinham convicção que eles chegariam no propósito. Entende isso? Eles tinham convicção disso. Sabe, talvez Deus vai ter que treinar em você isso. Quantos de nós, às vezes, nos paralisamos? Gente, diante de Deus, essa semana eu estava orando. E Deus ministrou no meu espírito um espírito de intimidação. Estão tentando parar a gente. Tem uma canção que fala, e a igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol. E aí depois fala, tentaram parar a igreja. Mas quanto mais eles tentaram parar a igreja, mais a igreja cresceu. Mas a gente às vezes não está fazendo isso. Porque ao invés de passarmos pelo teste do tempo, prostradas aos pés de Cristo, rendendo a Ele, sabe, a nossa confiança, acreditando que Ele vai fazer, que Ele pode fazer, nós estamos doando os nossos lábios para murmuração, para reclamação. Porque ainda não aconteceu, porque ainda não se materializou, e a gente começa então a questionar. Para, em nome de Jesus. Eu não quero ser como aquele povo que saiu do Egito e que não entrou na terra prometida. Eu não quero ser como aquele povo que tinha uma palavra. Eles tinham uma palavra. Deus ministrou uma palavra. Eu tenho uma terra maravilhosa para você. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu tenho uma terra incrível. Eu tenho uma terra de abundância. Eles tinham a palavra, mas se perderam no teste do tempo. Mas não souberam extrair as lições no teste do tempo. Mas não foram intencionais no teste do tempo. Mas não permaneceram com a última direção recebida no teste do tempo. Perdeu o coração. Perdeu o coração. Que Deus nos livra de perdermos o nosso coração. Que Deus nos livra de perder a nossa essência, a nossa paixão. Existem tantas distrações, existem tantas coisas concorrendo com a pessoa de Cristo. Que Deus nos livra, sabe, de perder essa paixão. E eu orando e o Senhor ministrando no meu coração, que nós precisamos vencer o espírito de intimidação. Estão nos paralisando. Às vezes você ainda não está vivendo o melhor casamento que você poderia. Mas deixa eu te falar, continue caminhando rumo ao propósito. Ah, não, eu não vejo os meus filhos ainda como eu gostaria. Continue caminhando em direção ao propósito. Não, pastor, eu não consigo ver saída na minha situação financeira. Continue caminhando rumo ao propósito. Pastor, as coisas não estão fáceis. Quantas coisas adversas têm aparecido no meio do caminho? Continue caminhando rumo ao propósito. Deus não perdeu o controle. Deixa eu te falar algo. Deus não trabalha no nosso tempo. Deus não trabalha no nosso cronos. O tempo de Deus é diferente. O tempo cronos é esse que a gente conhece. Que define as horas, os minutos, os dias, os meses. É esse que a gente consegue, que é medido. O tempo de Deus é o Kairos. Kairos significa tempo oportuno, tempo certo de agir. Ele sabe o tempo certo de agir. Ele sabe o tempo certo de fazer. Ele sabe. Ele sabe quando é hora de agir, quando é hora de falar, quando é hora de fazer.
Pedro chama Jesus e fala, não, então se é o Senhor, me faça andar sobre as águas. Ousado ele, né? Mas teve uma hora que ele começou. Ele sabe a hora de pegar na mão e levantar. Ele sabe a hora de pegar na mão e sustentar e trazer de novo para dentro do barco. Ele sabe a hora de agir. Ele sabe a hora de agir, ele não perdeu. Abra para mim Salmo 121, 1. Salmo 121, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Existe um Deus que pode mudar a circunstância. Existe um Deus que tem prazer em te levar para o cumprimento do propósito. Existe um Deus que quer te fortalecer. Abra para mim Isaías 40, 30. Esse nós vamos ler juntos, amém? Vamos lá juntos? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E para finalizar, abre para mim Mateus 11, 28. Eu sei que aqui eu estou diante de pessoas que estão cansados. Eu sei que aqui eu estou diante de pessoas que já pensaram em desistir, ou estão ainda pensando em desistir. Eu sei que eu estou diante de pessoas, de famílias, de mulheres, de homens que já não querem mais, ou acham que já não vale mais a pena insistir para que o casamento continue. Ou que já entregou até o filho, não, agora só Jesus na causa. Que muitas vezes já deixou até de orar para os filhos, né? Pessoas que perderam a fé no empreendedorismo, na sua vida profissional, na sua vida, sabe assim, na sua vida social. Pessoas que se depararam muitas vezes com não e deixaram de sonhar. Eu sei que eu estou diante de muitas pessoas que no teste do tempo perderam a esperança. Até tem uma palavra, mas parece que está tão longe, parece que está tão distante, que não consegue ver propriamente a concretização, a materialização dessa palavra. Mas olha só o que a palavra de Deus fala. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Pode continuar. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso, porque eu sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo tem que ser leve, tem que ser suave. Esse é o propósito e a vontade de Deus para nós. Preste atenção, o lugar mais alto para nós estarmos é rendido aos pés de Cristo. O que vai nos sustentar no teste do tempo é rendição completa, é você se prostrar completamente àquele que sabe o que é melhor para você. O que vai te manter fortalecido, o que vai te manter aliançado, o que vai manter a sua esperança, a sua fé, é a rendição completa, aquele que tem o controle nas suas mãos, que tem o controle do tempo, que tem o controle do modo. Todos nós, em alguma área específica, estamos passando pelo teste do tempo. Todos nós, em alguma situação, estamos passando pelo teste do tempo. Mas o que você está aprendendo do teste do tempo? O que você está fazendo no teste do tempo? A única maneira de você não retroceder e caminhar no sentido oposto é render aos pés daquele que conhece a sua história. O que você está passando é só uma fase. O que você está passando é só um período. Vai passar. Vai passar.
vai passar. Logo, logo o sol vai brilhar de novo. A noite escura vai passar. Logo, logo o sol vai nascer de novo. Porque o seu pai continua sendo o seu pai. Porque o seu pai continua sendo o seu Senhor. Porque o seu pai, ele continua desejando que você prospere, que você avance, que você cresça, que você desfrute. Eu vim aqui hoje dizer para você que o seu pai não perdeu o controle. Eu vim aqui hoje dizer para você voltar a sonhar. Porque aquele que te dá sonhos, ele é suficiente para concretizar e cumprir todos os sonhos que ele tem para você. Aquele que ministrou a palavra é suficiente para cumprir a palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você serve a um Deus soberano. Você serve a um Deus amoroso. Deus está te chamando, te convocando para níveis mais profundos. Deus está te chamando para níveis maiores de intimidade. Para a gente sair da nossa rasidão. Eu não quero conhecer Jó, fala. Jó, ele fala: antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Uau! Eu não quero conhecer o Senhor de ouvir falar. Eu não quero viver um relacionamento superficial. Eu quero conhecer aquele que é dono do mundo, da verdade, é dono da minha vida, é dono da minha história, é dono da sua história. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção. Só que nós não vamos cantar uma canção. Nós vamos orar uma canção. Essa canção ela é muito forte. E essa canção ela fala a pura verdade de Deus para nós. Não existe lugar melhor para estarmos do que no centro da vontade do Pai. E eu queria que você realmente, nós vamos colocar a letra dessa canção aqui no telão. E eu não quero que você simplesmente louve, preocupado com quem está do seu lado. Não é hora, esqueça isso. Hoje vai nascer um novo tempo na sua vida, amém? Hoje vai nascer um novo tempo, um tempo de fé, um tempo de ousadia, um tempo de vida. Todo espírito de intimidação, todo espírito de paralisação vai ficar aqui hoje em nome de Jesus. Deus está levantando uma igreja forte. Deus está levantando mães fortes. Deus está levantando pais fortes. Pais que conseguem ouvir a Deus. Pais que são sensíveis à voz de Deus. Pais que têm a Cristo como cabeça. Deus está levantando famílias ousadas, famílias fortes. Você vai sair daqui diferente. As pessoas amanhã vão ver o brilho diferente em você. Eu tenho convicção disso. Até porque eu sei que não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra. E a palavra não volta vazia. E é a palavra que transforma, e é a palavra que habilita, e é a palavra que capacita. Eu só sou um vaso de barro. Importa é que ele cresça, que ele apareça e que eu diminua. E eu queria que nós declarássemos essa canção. Não me deixe. Declare isso. Se você não for, declare isso como uma verdade no seu coração. Não me deixe estar se não estiver. Não me deixe ter se não me tiver. Se é pra eu me perder, declare isso, queridos. Que seja em teu abraço. Faça disso uma oração agora. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra eu naufragar, que seja em teu amor. Eu quero te ouvir, vamos lá? E eu quero ir onde você for. Eu quero
Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir. Peça pra Deus. E um coração pra obedecer, famosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, famosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir. Levante as suas mãos, declara isso agora. Coração pra obedecer. Faça dessa canção uma oração. Os pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, famosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Pois eu tô perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Então dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Eu queria fazer algo especial aqui nessa noite. Queria que você estendesse as suas mãos assim. Você não precisa de ninguém para orar por você. O próprio Cristo vai encher você agora de uma capacitação diferente. Eu vou orar pelas suas mãos e depois você vai orar por você. É tempo de fazermos o Senhor conhecido. É tempo de nos posicionarmos diante daquele que é a verdade absoluta, diante daquele que é maravilhoso. É tempo de fluirmos em ousadia e não em intimidação. É tempo de nos posicionarmos mesmo em tempo de teste, acreditando que o dono das nossas vidas não perdeu o controle. Pai, eu oro por cada mão estendida agora. Espírito Santo de Deus, eu oro a Deus, ó Pai, declarando uma nova medida de unção, de poder, de vida. Eu oro declarando, ó Deus, ó Pai, uma capacitação do céu. Em nome de Jesus, começa a derramar unção, ó Deus, ó Pai, sobre cada mão. Oh Pai, em nome de Jesus, começa a liberar do céu agora, ó Pai, uma nova medida de posicionamento, de fé, Jesus, de clareza de propósito. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor os levante, ó Deus, em autoridade.
em poder, em graça. Que todo espírito de intimidação caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo espírito de paralisação seja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de enfermidade percam as forças agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe um Deus neste lugar. Existe o médico dos médicos neste lugar. Existe o Senhor dos senhores neste lugar. Ele não perdeu o controle. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono da sua história. Ele é o dono da sua família. Receba vida. Receba vida agora em nome de Jesus. Queria que você agora colocasse as suas mãos na sua mente. E agora você vai repreender todo o pensamento de paralisação da sua mente. Você mesmo, tá? Você mesmo vai repreender agora. Toda mentira na sua mente que tem dito pra você que você não consegue. Toda mentira na sua mente que tem dito pra você que você é um fracasso. Que você não vai dar conta. Que você não é capaz, que você não tem força, que você não tem alegria, que você não tem ânimo, que você não tem ninguém para te ajudar, que você está sozinha, que você está sozinho. Começa a calar essas vozes agora na sua mente em nome de Jesus. Em nome de Jesus existe uma unção sobre a sua mão. Existe uma unção sobre a sua mão, uma unção nova, uma unção fresca. Começa a repreender na sua mente agora em nome de Jesus. Agora eu gostaria que você olhasse para o céu e pedisse para o Senhor: Senhor, abra os meus olhos para eu te ver. Abra os meus olhos para eu te contemplar. Fala como o salmista agora: Senhor, eu elevo os meus olhos para o céu. Eu creio que o meu socorro vem de ti. Eu creio que o meu livramento vem de ti. Começa a declarar para Ele que a sua confiança não está em homens, que a sua confiança não está nas coisas, que a sua confiança está no Deus soberano. Olha para cima e declara para Ele: Senhor, eu estou aqui. Oh papai, olha para mim, eu estou aqui. Eu estou aqui. E agora nós vamos cantar o refrão dessa canção pela última vez. Mas agora você vai cantar diferente, amém? Você recebeu uma missão, uma ousadia, uma intrepidez. Você recebeu uma unção fresca. E você vai declarar essa canção, só o refrão dela. Dá-me ouvidos. Aleluia! Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir